Seja bem-vindo aqui no Descomplique com a professora Elisângela. Hoje vamos para uma aula muito especial. Venho com uma interpretação de texto na prova do Enem. Eu venho aqui passar dicas, melhor dizendo, para você arrasar na sua prova do Enem. E que um dos pesos, né? Para ter aquela nota no Enem, está incluindo também na interpretação de texto, né? E é praticamente na prova toda, não é só na parte de língua portuguesa. Mas você observar, em muitas das disciplinas tem a questão da interpretação de texto. Então, se você que estava aperreado, né, procurando formas, dicas para arrasar aí nessa interpretação, você não precisa mais procurar, você acabou de encontrar aqui no canal. Então, se você não é inscrito ainda, aproveite agora e se inscreva e ative o sininho para cada novo vídeo que eu postar aqui para você ser logo avisado, tá bom? Então, vamos para cá, vamos iniciar nessa dica de hoje. Eu já venho falando para você que o exame do Enem, ele exige que você demonstre capacidade de compreender, analisar e interpretar textos para além das disciplinas. Então, a questão do exame do Enem, ele quer saber se você tem essa capacidade da compreensão e da interpretação, saber como analisar tudo isso. E como eu falei aqui, no início da nossa aula, não é só na disciplina de língua portuguesa. Também, que eu falo nas outras disciplinas que seguem também nessa questão da interpretação de texto. Se você não sabe o que é compreensão e interpretação de texto, veja aqui, que eu vou deixar o link aqui abaixo, de videoaula, uma videoaula que eu venho explicando, falando essa diferença, né? Qual a diferença da compreensão e interpretação de texto, que é muito importante você saber. Então, se você não sabe, depois, na pausa aqui nesse vídeo, vá aqui na descrição e acompanhe esse vídeo que venho explicando essa diferença, porque existe sim uma diferença, tá bom? Então é importante você ter esse conhecimento que eu falo dessa diferença dos dois, ok? E vamos aqui continuando. Venho para cá agora. Como funciona, né? Como funciona a interpretação de texto? Como é que funciona a interpretação de texto? Então, aqui eu vou falar um pouquinho, né, do que possa ser, o que é a interpretação de texto. Mas, repito, assista a videoaula, que eu vou deixar aqui na descrição, onde eu explico essa diferença da compreensão e interpretação de texto. Antes de mais nada, é preciso entender como funciona a leitura e a interpretação de texto, para você ter um bom resultado na sua prova. Trata-se de um processo que envolve várias etapas. Então, a interpretação, para você chegar na interpretação, você vai passar por umas etapas. A primeira, a compreensão do significado que está ali apresentado no texto de forma global. Você tem que ter essa compreensão do que está sendo apresentado ali para você. Identificar informações implícitas, que são aquelas que estão entre as linhas ali, que não está tão visível assim para a gente, mas tem que ter uma análise mais profunda para a gente poder identificar essas mensagens implícitas, né? Analisar também os elementos típicos do gênero textual, você ter o conhecimento de gêneros textuais, identificar uma carta, identificar um gênero de uma notícia, identificar um gênero que é de um poema, porque quando você tem esse conhecimento de poder identificar esses gêneros textuais, também isso ajuda
ainda mais a sua interpretação, tá bom? Ter também a capacidade de fazer inferências e também detectar a intenção do autor. Então, você ter essa capacidade de poder identificar lá no texto certas informações que o autor está passando para você. Lembrando que não é para você saber ou colocar, que algumas pessoas acabam errando, colocando a interpretação, que eu digo, do leitor. Não. Você tem que enfatizar o quê? Você tem que entender o que o autor está querendo passar para você. Qual é a mensagem? Você tem que ter aquela compreensão do que está sendo apresentado ali naquele texto, e a interpretação é o seu conhecimento. Você tem um conhecimento prévio, né, do que está sendo apresentado ali no texto, e ter esses pontos aqui que eu acabei de falar para você chegar no ponto principal, que eu digo, da compreensão e da interpretação como deve ser ali sobre aquele texto, ok? E as dicas essenciais de interpretação de texto não são muitas, certo? São poucas aqui, mas são dicas que são valiosas e que você tem que colocar isso em prática. Realmente se dedicar, pegar exercícios, que eu falo provas anteriores do exame, que eu falo do Enem, e tentar realmente respondê-las. Aonde tem essas questões que apresenta a questão da interpretação. Então, você tem que ter esse costume. Então, um dos pontos, você tem que ler, né, ter aquele hábito da leitura. Ter uma leitura regular, ter uma leitura com a grande frequência, não ficar lendo só o que está em redes sociais, se informar também em sites jornalísticos, ver notícias, que eu quero dizer, reportagens. Ter o hábito da leitura, estar muito bem informado. Ler também, se possível, livros paradidáticos. Por que não? Porque isso também vai aprimorar mais ainda também o hábito, se eu falo da leitura, mas pegar livros que vão cair também na prova do exame do Enem, tá? Livros literários que você pode pesquisar e ver quais são esses livros, mas começar a ter esse hábito, tá? No segundo tópico, é você poder identificar o gênero textual. É aquilo que eu disse anteriormente, você ter o conhecimento dos gêneros textuais, identificar cada um deles. Isso também ajuda muito na sua interpretação de texto. Fazer também anotações. Em cada leitura, quando você começar a ler, né, a primeira leitura sua, lá você chegou no texto, você vai fazer aquela leitura geral, certo? Sem fazer nenhuma análise, só leitura. Na sua segunda leitura é que você vai fazer as suas anotações. Você vai observar cada parágrafo, o que está sendo apresentado ali, o que está sendo inferindo para você. Você vai botando essas anotações. Pode ser na própria prova, pode ser você praticando em casa, pode ser anotando em um caderno, entendeu? Mas que tem que praticar para poder conseguir fazer essas anotações também. Poder analisar o contexto. Analisar o contexto do que o texto está sendo apresentado ali. Né? Em que contexto? Né? Se você identificar o gênero, um gênero, vamos dizer, de gênero que eu falo do Instagram, um exemplo. Às vezes eles colocam, né? Um texto lá. O gênero lá é do Instagram e o contexto que está sendo apresentado ali, daquele texto. Aí você vai ver em que contexto está sendo apresentado, para que público, né? O que mensagem que ele está querendo passar ali. Isso você, quando identifica o gênero, também ajuda, tá? E ter a prática
bastante que eu falo, sendo com exercícios. Não tem outro caminho para você realmente arrasar na sua interpretação de texto. Você tem que estar praticando, tem, como eu falei, pegar exercícios de provas anteriores ou de exercícios de compreensão e interpretação textual e começar a praticar. Errou, não desistir, repete de novo e vai até conseguir o teu resultado. E o melhor, você também pode acompanhar aqui no nosso vídeo, aqui no nosso canal, certo? Tenho muitas aulas, muitas videoaulas, certo? Que vem apresentando para você dicas de compreensão e interpretação textual. Então, dá uma olhadinha aqui, acompanha mesmo aqui no nosso canal, que vai te ajudar muito. E continua me seguindo, me acompanhando, seja inscrito, para ver outros vídeos que eu venho passar aqui para você. Vai ter dicas também, assim, na prática, a gente tentando responder alguns exercícios também do Enem, ok? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Se você gostou, dê aquela curtida. Escreve também aqui nos comentários. E espero você na nossa próxima aula, ok? Então, bons estudos e tchau, tchau!